com Fabrício Nobre e Fernanda Fernandes. Meu nome é Sabrina Del Bianco, sou sócia e gestora do Coletivo Centopeia, falo de Goiânia, e estou aqui para a gente poder falar desse mercado e para que a gente possa ter esse novo olhar a respeito da produção e desse mercado que foi tão sacrificado e impactado com a pandemia, né? Assim, que é um mercado que ainda não voltou, que a gente não retomou nossas atividades e que a gente precisa realmente descobrir um lugar de atuação no meio desse caos que a gente está vivendo. E aí eu passo a bola para vocês se apresentarem. Começo pela Fernanda. Fernanda, então, comece novamente sua apresentação. Boa tarde, gente. Meu nome é Fernanda Fernandes, eu sou produtora cultural há mais ou menos 15 anos. Sou uma gaúcha que veio parar em Goiás, o que muito me deixa feliz, sou apaixonada por essa terra. Apaixonada nesses dois, fã de carteirinha desses dois. Eu estou atuando na área já há 15 anos, eu venho muito da área do teatro e durante os anos fui me apaixonando pelas outras linguagens dentro das artes, da cultura, me envolvi muito com música, sou envolvida hoje muito com música, com as artes cênicas, no modo geral. Produzi diversos projetos, festivais de artes cênicas, festivais de música. Estive à frente do Teatro Sesc Centro nos últimos 7 anos, foi até 2017, mais ou menos. E engravidei, precisei cuidar da minha filha e tive que ter essa saída aí desse espaço. E retomei minha produtora, que é F2 Produções, onde eu trabalho com diversos parceiros, diversos artistas, né? E dizer que eu estou encantada, estou muito orgulhosa, estou com saudade de vocês. Tá? Sou sua fã e você sabe, eu estou encantada com esse projeto, eu quero fazer parte desse projeto, como ouvinte, como aluna, seja o que for. Parabéns, então, e que bom estar com vocês. Muita saudade. É isso. Olá, tudo bem, pessoal? Boa tarde, né? Porque quem está vendo ao vivo, mas depois isso deve ficar um conteúdo gravado para ver depois, então pode ser bom dia, boa noite, dependendo da hora que vocês estão assistindo. Meu nome é Fabrício Nobre, eu também trabalho com produção cultural prioritariamente desde quando eu tenho 17 anos, faz um bom tempo, 1998, e trabalho exclusivamente com produção desde 2007. Fui sócio da Monstro Discos, participei do Goiânia Noise Festival, sou fundador do Festival Bananada, sou perna do Centopeia, porque uma vez perna, sempre perna. Não é isso, Sabrina? Sim, exatamente. E milito na produção de música e cultura em geral. Cara, eu posso dizer literalmente uma centena de produções que eu já fiz, realizei, produzi. Atualmente, eu trabalho com a Giovana e a Daiane, que são minhas parceiras aí de Goiânia, também pernas do Centopeia. A gente montou uma agência de produção chamada Braba Música, que faz booking e produção de alguns artistas, como João Donato, Tulipa Ruiz, Felipe Cordeiro, os Hellbenders, entre outros. A gente está junto com o Centopeia, com a F2, com a Ambiente, com uma galera realizando o Bananada. Eu estou à frente da parte artística do Bananada. Hoje é uma ação bem dividida. E há 3 anos eu estou em São Paulo. Eu vim trabalhar no Grupo Vegas, que é um grupo de casas noturnas, que entre elas tem o Blue Note São Paulo, o Cine Joia, qual eu faço a programação musical. E no último ano, vai completar 1 ano agora, em maio, eu tive a sorte, né, no meio da pandemia, de ser convidado para poder implantar a vertical de música da Twitch no Brasil. Então, eu faço uma consultoria da vertical de música da Twitch no Brasil, entre outras coisas, porque a gente não para de
que a gente não para de fazer coisa. Eu acho muito bom ter essa conexão aqui com o Centopeia, com a Sabrina, com a Fernanda, com a Paula, com o Iron, e também com a Fernanda Fernandes e com o time todo que a gente conseguiu construir junto aí em volta do Bananada. E é uma honra estar participando, trocando ideias com as minhas amigas produtoras. Eu acho genial o foco do projeto ser para produtoras mulheres. O Bananada, com a Sabrina à frente, com a Giovana, com a Dai, já fez uma ação voltada para esse público. E mesmo eu sendo o rostinho bonito à frente do Bananada, existe um monte de mulheres brabas que tocam a ação e hoje são quem comanda a atividade do Bananada. Então é isso, estamos aqui também para trocar essa ideia, para aprender. Eu adoro falar, difícil me brecar, viu, Sabrina? Então, na hora que você quiser, você fala assim, Fabrício, fica calado, que eu fico calado e deixa a coisa acontecer. Tá ótimo. E eu acho que você também, nesse papel que você falou, né, de diretor-geral do Bananada, dá oportunidade para que a gente consiga, dentro do festival, ampliar a atuação das mulheres. É de uma generosidade incrível, assim, porque o que você fez nos últimos anos do festival para que abrisse portas mesmo, para que essas mulheres ocupassem não só os espaços de produção, mas os espaços técnicos também, né? A Gi teve à frente de um projeto dentro do Bananada muito bacana de formação técnica para as mulheres, né? Para essa parte de palco, iluminação, de uma série de coisas. E eu acho que isso só fortalece mais aquilo que a gente está falando aqui. Então, muito generoso da sua parte. E assim, eu adoro ouvir você falando das suas histórias, porque me faz ter sabe aquele sentimento gostoso assim que a gente tem, que a gente sonha e vê o negócio realizando. Então, quando você vai contando, eu consigo entender assim da onde que vem essa ideia sua, né? Assim, de como que você construiu essa cena local goiana e o impacto que isso fez ao longo do tempo, não só aqui onde a gente mora, mas no Brasil inteiro, como reconhecimento e uma série de coisas. Eu acho incrível, porque vem dessa vontade, né? Assim, de uma vontade latente de fazer alguma coisa diferente. E eu acho que quando a gente se torna produtora, a gente tem um pouco esse superpoder mesmo, né? Assim, esse superpoder de realização, de falar assim, nossa, eu tenho essa ideia aqui, vamos fazer. Porque muitas pessoas têm muitas ideias, mas às vezes essas ideias ficam dentro de caixinhas guardadas, né? Elas revisitam isso de tempos em tempos, mas ela não tem essa energia de realização que o produtor tem. E aí eu queria também aproveitar e agradecer, assim, porque todo esse trabalho que você fez faz com que hoje a gente consiga trabalhar no mercado melhor do que quando você começou. Não é o mercado ideal ainda, mas é um mercado que está caminhando para. Eu fico muito feliz de fazer parte da geração da cidade. Longe de mim querer a paternidade ou a maternidade de uma cena, de um negócio que é formado por centenas de pessoas, dezenas de pessoas, dezenas de realizadores, empreendedores e produtores e agentes, de pessoas maravilhosas, homens e mulheres que entenderam a força de uma geração e que conseguiram colocar em prática sonhos dos mais delirantes. Então, assim, inclusive, eu acho que a palavra realizar, em muitos aspectos, me define melhor do que produzir. Eu talvez não seja um bom produtor, assim, mas eu acho que eu sou um bom realizador, porque a gente consegue criar pontes, aglutinar pessoas para que as ideias, por mais sandias, por mais idiota que parecesse, por mais loucura que parecesse, tipo fazer um festival de música alternativa em Goiânia, ou pintar um prédio inteiro de uma obra do Niemeyer, ou
ou levar um showcase de música goiana para o maior festival da Europa. As pessoas já riram muito das ideias malucas, entendeu? Mas a gente junta os produtores, consegue as ideias e tenta realizar para a gente ou para os outros. Eu sou muito realizado por isso, e fico muito feliz de ter esse reconhecimento por pessoas também que eu admiro e que sei que podem fazer. A Sandice de ter o Centopeia, por exemplo, é uma coisa que não é um lugar normal. É produto de um sonho muito extravagante, maluco, entendeu? A gente ser produtor é um pouco ser louco também, né? E assim, porque você está criando um ambiente ultra contemporâneo de debate sobre produção, arte, economia criativa, etc., numa cidade que é muito inóspita. A gente não percebe tanto, porque a gente é tão apaixonado por ela, vive ela, quer transformar, nasceu aí, mas só quem está aí também, e depois quando você consegue vir para fora, você consegue perceber o tanto que o ambiente é inóspito, o tanto que as coisas lutam contra para que uma atividade como um espaço como Centopeia, que é absolutamente contemporâneo, que ele podia estar em qualquer lugar do mundo, podia ser em Bruxelas, podia ser no território palestino ocupado, podia ser em Medellín, podia ser em São Paulo, podia ser em Lisboa, e está aí em Goiânia fazendo coisas incríveis, porque tem mulheres realizadoras incríveis à frente disso, tocando isso. Então eu fico muito feliz pelo reconhecimento. Depois da sessão Bava Ovo, da gente poder... E assim, o espaço que o Bananada criou para as mulheres não foi um espaço assim, não foi tanta generosidade a nossa, não, porque o ambiente é machista, é racista, é homofóbico, a gente cresceu nele, mesmo a gente não gostando do ambiente, mas o que a gente conseguiu fazer, na verdade, é uma generosidade mínima, é abrir uma janela para que as mulheres, para que as pessoas, e as mulheres se destacam nisso, no ambiente do Bananada, porque tem essa oportunidade de poder mostrar um trabalho que elas podem fazer normalmente. Então, na verdade, o que a gente fez é abrir uma janela pequena e, na verdade, a mulherada que está à frente do Bananada arregaçou o espaço, escancarou, assumiu o espaço e é imprescindível. Assim, eu não consigo pensar em fazer uma atividade que tenha o compromisso, como no Bananada, de receber dezenas de milhares de pessoas do mundo inteiro em Goiânia, sem ter a força eu não consigo nem começar a fazer o negócio. Não faz, assim, na verdade, nem eu começo mais a história, eu só dou um kick. Sem ter a Fernanda, sem ter a Sabrina, sem ter a outra Fernanda de Centopeia, sem ter a Dai, sem ter a Giovana, sem ter a Liz, sem ter a Alejandra Luciane, sem ter e cada uma que vai chegando, a Camila, a Ananda, a Paula, a galera vai ocupando um espaço que não tem mais volta, sem ter a Emiliana Zambuja, sem ter um monte de gente que a gente entende, respeita e é fã. Então, para mim, eu achei bem... eu fiquei feliz porque eu vi o projeto e falei assim, que pena, não vai ter espaço para a gente poder falar, eu vou me ouvir, vou me preparar, porque tem uma coisa que eu tenho feito na pandemia, estudar para caramba, ver muita palestra, participar de muita coisa, mas eu fico feliz de eu ter tido esse espaço aqui no ambiente feminino para poder colocar a minha Bárbara para jogo aqui nessa conversa boa. Gente, então assim, eu queria saber de vocês, né, assim, que vocês são pessoas que são referências, né, assim, não só para mim, mas para muitas pessoas, né, como um trabalho realmente diferenciado. Eu queria que vocês contassem aqui para o pessoal o que para vocês... Eita, caiu aqui, gente, o celular. O que funcionou para vocês em 2020?
Assim, eu quero que, assim, dentro desse caos todo que a gente viveu ano passado, o que foi uma coisa que vocês acharam que foi boa, né, entre esse lugar profissional e pessoal? Assim, né, tentando trazer essa visão mais positiva. Pode começar. Então, posso falar? Pode. Então, tá. Na verdade, pessimismo nunca combinou muito comigo, sabe? Mas confesso que eu conheci ele bem de perto, com essa história toda. E eu tô tentando, na verdade, descobrir algo realmente positivo. Fora aquela questão de ficar perto de quem a gente ama, de cuidar. Oi. Tá tudo bem. Tá. Porque tá tudo bem. Não veio o som pra mim. É porque eu tô falando aqui pro pessoal do Instagram para eles irem para o YouTube. Mas pode continuar que eu tô ouvindo. Então, eu acho que foi, se eu pensar o que foi de bom, foi uma coisa muito mais pessoal, no âmbito pessoal, que foi ficar mais próximo da minha filha, etc e tal. Só que eu sou muito movida ao meu trabalho, né? Minha grande paixão, assim, e foi um baque gigantesco. Eu ainda estou tentando descobrir o que há de bom dentro de um cenário como esse, onde a nossa vida virou do avesso, né? E a gente está falando muito quem trabalha com produção, a gente está falando muito desse cenário. Daquele discurso que já virou, é uma coisa que todo mundo fala, mas que é real, nós somos os primeiros a parar e seremos os últimos a voltar. Óbvio que tem as voltas, tem outros mecanismos que a gente está tentando, mas você voltar ativa no trabalho que a gente vinha fazendo, nosso ritmo de vida, eu estou bem distante de estar com esse ritmo. Venho de um movimento, assim como vocês, de muito trabalhar dentro das salas, grandes eventos. Então, no início da pandemia, a gente ficou muito assim, nossa, agora é hora de se reinventar. Virou até marketing essa coisa. Todo mundo usou isso, não, é reinventar, inventa aquela coisa boa. Eu não consegui me reinventar dentro da minha área. Agora, conheço vários exemplos, tentei fazer coisas para ir na área da gastronomia, inclusive, eu nunca imaginei, para sobreviver. Então, assim, reinventar em outros âmbitos, em outros nichos. Né? Outros largaram realmente a profissão, foram para outro país, trabalhar com outra coisa, foram, mesmo aqui, né, no nosso local, trabalhar com outras coisas. Agora, se reinventar dentro da nossa área, onde tudo que você faz, inclusive um solo, teatro ou voz de violão, você está aglomerando mais pessoas, porque tem técnico, tem produção. Então, a gente é proibido de executar. E não é que eu acho que a gente tem que executar na pandemia. Eu sou a favor, sim, do cuidado, do isolamento. Estou assim praticamente até hoje. Só que as coisas na nossa área ficam muito contraditórias. A gente acredita nisso, sabe que tem que fazer assim, só que aí tudo para. Óbvio que você tiver algumas conquistas. Por exemplo, as lives. Foi um ganho muito grande, no sentido até de aprendizado, eu vejo. E de mostrar mais do que nunca para a massa, vamos dizer assim, a importância da cultura. Para os que ainda duvidavam a importância da cultura na vida do ser humano e da arte, acho que a pandemia veio muito com esse foco das pessoas entenderem essa importância, né? A gente veio para cuidar do psicológico de muita gente aí nesses 10, 11 meses. As lives proporcionaram isso. Música mais do que nunca, porque é o que eu acho que mais chega, falando entre as linguagens, assim. O teatro eu que venho do teatro, é quase surreal, assim, você pensar uma peça de teatro gravada. É diferente, não é a mesma coisa. Então, eu acho que é se reinventar, é fazer outra coisa. Se reinventar dentro dessa área, eu ainda estou tentando descobrir o formato disso. Eu tomei um tufo, a pandemia, para mim, ela já começa... Na verdade, para a cultura, no modo geral, 2019 ali já não estava legal. Eu estou falando muito Goiás, eu trabalho com muitos grupos de fora, trago muita gente para Goiás, e isso veio, né, com o nosso governo, isso veio acabando, até que acabou de vez. Então, a pandemia ela veio para acabar de você perder todas as expectativas possíveis. E eu, por exemplo, tomei um tufo, eu estava em Salvador com um projeto meu aqui, de circo, eu estava indo pela segunda vez para uma temporada de 10 dias, e eu passei o dia inteiro no teatro, fiz toda a montagem, levantei um puta de um orçamento para ir, que a bilheteria pagaria, né? Enfim, voltei, parecia que estava num filme de terror. Vendi meu carro, estou sem carro. As escolas, a gente começou a ter notícia lá no dia da montagem que as escolas em Goiás estavam fechando. Eu falei, meu Deus, isso não vai chegar aqui, não é possível. Ainda não sabia o que era isso, né? O tamanho desse horror. Então, eu montei o dia inteiro no teatro. Na primeira sessão da manhã, no dia seguinte, as escolas cancelando com a produção local de Salvador, que não teria como ir, tudo fechando, enfim.
Tem essa coisa de poder ficar próximo de quem a gente gosta, né? A gente cuidou mais de quem a gente gosta. A gente tem uma vida muito tumultuada para estar com pai, mãe, filhos, né? Todos nós aqui temos. Então, foi uma forma de aproximar. Esse hoje eu vejo que é um lado que foi muito positivo. Eu me reinventei, na verdade, não como produtora, como mãe. Porque eu estou até hoje com a minha filha, vivendo integralmente para ela e tentando trabalhar com ela, 4 anos de idade. Ou seja, é uma loucura, entendeu? Ela não voltou para a escola. Então, assim, a reinvenção, no nosso caso, é como ser humano, no modo geral. Na produção em si, eu ainda estou vendo muita dificuldade de acesso. Já tentei abrir meu leque, sair da caixinha, assim, inúmeras vezes. Noites mal dormidas, depressão, tristeza, mas aí você vem com o seu gás de produtor e fala, não, isso não combina comigo, não. Bora erguer, vai rolar alguma coisa. E, óbvio, a gente lidar com pessoas muito queridas, né? A gente tem muitos parceiros, nós 3 aqui. E, com certeza, isso vai fazendo você tomar um gás cada dia, né? Um dia de cada vez. Mas se reinventar dentro do nosso processo, acho algo que eu não descobri ainda, essa reinvenção. Eu posso fazer outras coisas. Veio as questões, por exemplo, o que você está fazendo agora, esse projeto é incrível, né? Só que muitas coisas também a gente fez que não deu subsídio. Financeiramente, não deu retorno nenhum. Então, assim, é uma ideia genial, é legal fazer? Mas e a nossa sobrevivência? Ela fica aonde nessa história toda? São coisas diferentes, né? Então, mas é isso, acho que é um aprendizado. Eu estou no momento agora, mas achando que tudo vai melhorar de novo, já tive várias fases. Estou no momento agora de uma coisinha ou outra aqui que está começando a acontecer, e aí você fica meio neurótico. Eu peguei a programação de um restaurante, a programação musical de um restaurante novo em Goiânia, coisa que eu nunca fiz antes. Peguei a programação da casa, e você fica, eu fiquei 1 ano parada, me cuidando dos meus, cuidando de quem eu podia, de repente eu vou ainda na pandemia, será que é isso mesmo? Mas é um lugar despedarejado, então, sabe? Então, a gente vive num momento totalmente delicado na nossa área e que eu acho que, assim, através das parcerias, através dessas possibilidades, a gente vai cada dia descobrindo como fazer. Quando você acha que tem a possibilidade da coisa dar uma parada e a gente voltar ao normal, que eu acho que nunca mais vai ser o normal de antes, vem tudo de novo, entendeu? As pessoas internando de novo, as pessoas morrendo, não parou, isso não parou. Então, assim, eu já fui muito mais pessimista e eu quero acreditar que vai ser um dia de cada vez, que a gente me preocupa muito essa coisa de o que foi bom. Na verdade, eu fiquei pensando muito no que está sendo ruim para a gente. A gente tem muitas questões. A mão de obra, por exemplo, técnica em Goiás, ela é escassa, né? Ela é difícil. Hold, técnicos de som, de luz, não é uma mão de obra que você tem aí com facilidade. Isso antes. E agora? As pessoas não estão mais na área. Que elas estão morrendo de fome, que elas tiveram que mudar de trabalho, que elas foram embora. Talvez essas pessoas não voltem para a nossa área. Como que fica a nossa área, a área cultural, a área do entretenimento também, dentro desse cenário? Me preocupa muito, sabe? A gente perdeu muita gente, a vida de muita gente, mas a gente perde também muitas pessoas que tiveram que tomar outras opções e que o mercado está exigindo, a vida exige, porque a gente tem que sobreviver e talvez elas não voltem. Então, me preocupa, mas eu quero acreditar que tudo vai ter um jeitinho, que juntos a gente vai conseguir sair dessa. É isso. É isso. Sabrina, assim, eu também tento olhar a vida e a nossa profissão de uma maneira mais positiva, sempre que possível, né? E durante esse 1 ano, né? Tem 1 ano, os shows, o lockdown é de 14 de março de 2020. Vai fazer 1 ano agora em menos de um mês. Eu oscilei muito, assim, eu fiquei muito triste, muito deprimido, muito para baixo, com raiva, sinto vergonha de muitas pessoas, sinto, como diria o Lulu Santos lá, não desejo mal para quase ninguém. Antes era para ninguém, agora é bem quase mesmo. Não dá para concordar com as ações dos governos estaduais
e municipais, nem em São Paulo, nem em Goiás, nem no Brasil, e com o governo federal, não dá nem para chamar de governo, né? A gente está vivendo uma situação fúnebre, trágica, triste, agressiva, talvez a maior, espero que seja a maior tragédia que a nossa geração vai viver. São centenas de milhares de mortes no Brasil. Não existe nenhuma pessoa que não tenha uma pessoa próxima que perdeu a vida, nenhuma pessoa. É, isso é muito triste. São vários amigos que ficaram doentes. A gente não sabe as sequelas disso, a gente não sabe a sequela econômica, política, etc. Isso tudo é muito triste. E a gente tem que conviver com isso o tempo inteiro, todos os dias. Então, assim, se ser produtor e realizador é lidar com expectativa e frustração diariamente, a gente precisa lidar com a iminência do fim da vida diariamente. É uma coisa que a gente não pensava antes, assim. E literalmente, eu fico pensando assim, quem tem 60 anos, 70 anos, ele acorda todo dia e fala assim, se ele sentir uma febre, ele com certeza acha que ele vai morrer. Por mais equilibrado que essa pessoa seja, entendeu? Meus pais estão aí presentes até hoje, eu passei dias com eles, eu não moro com a minha família mais, eu moro com uma outra família, né? Que é a família que eu desenvolvi com a Daiane e agora com a Giovana, que está 6 meses morando com a gente. Não somos um trisal, gente. Somos um grupo de amigos que trabalha junto. Eu e a Daiane somos um casal. Tô longe das minhas filhas, tô longe da cidade que eu amo para poder sobreviver de cultura e arte. Sendo que nem assim, nem aqui no mercado mais rico, com as portas abertas, a gente está passando por dificuldades terríveis. Assim. Um sem fim de pessoas, de produtores, realizadores, agentes e artistas. Artistas de primeira linha, que tocam 10 vezes por semana, que tocam com grandes nomes da MPB, etc., estão fazendo outra coisa, estão procurando outro emprego, estão fazendo. Então, assim, a gente precisa de se entender, organizar as nossas ideias, ter uma serenidade para também entender que nós, que somos os últimos a voltar, somos as pessoas que vão dar a resposta para o futuro da profissão e para o futuro dos humanos, porque não existe humanidade sem arte, sem cultura, e não existe arte sem cultura, sem realizador, sem produtoras e produtores. Então a gente precisa entender isso. Talvez essa fala minha seja um pouco longa demais, viu, Sabrina? Mas eu vou com ela até o fim. Então, assim, a gente precisa entender, compreender essa ação e estar preparado para o que vai acontecer. Eu tenho um grupo de amigos, a gente conversa muito sobre isso, e na nossa opinião, o século XXI começa em 2022. É preciso de ter uma ruptura muito trágica com o que aconteceu anteriormente para que a gente consiga enxergar a maldade de um jeito claro, como os americanos enxergaram a do Trump e etc. Como a gente pode olhar para o humano e tentar buscar nele uma coisa melhor. Então, eu acho que isso é uma coisa que foi bom esse ano, é que para quem quis abrir o olho, e até para quem não quis, o desenvolvimento de ações que demonstrem parceria, solidariedade, empatia, foi uma coisa que fez muita diferença. Eu percebo nas minhas filhas que mesmo que elas estão mais empáticas, que elas conseguem perceber as dores de outro de uma maneira passando por uma tragédia. Isso é uma tragédia do tamanho de uma guerra. Isso é uma coisa boa. E aí também, lá atrás, em abril e maio do ano passado, quando a gente foi para Goiânia ficar 30 dias, a primeira vez, e que a gente acabou ficando 6 meses,
A gente foi para ficar 30 dias e ficou 6 meses em Goiânia, para ficar próximo da mãe da Daiane, próximo dos meus pais, próximo da minha filha, das minhas filhas, né? Poder estar junto, ter essa convivência que a Fernanda falou que é tão importante. A gente foi, a Dai foi antes, uma semana antes, para cuidar da mãe dela, que estava fazendo um tratamento de saúde, que está ótimo, inclusive, agora, que é uma pessoa que está sempre aí no Centopé, que é a Mônica, maravilhosa. Eu e a Giovana ficamos 15 dias para trás, porque a gente tinha alguma produção para fazer, umas coisas para resolver aqui e tal. E aí, na hora que a gente foi, eu já falei assim, Dai, nós não vamos para ficar um mês. Nós vamos levar tudo que está aqui, tudo que está em geladeira e etc. E vamos acampar na casa dos nossos pais, porque eu estou achando que isso vai demorar um pouco mais. E quando a gente foi para ir, para fazer a quarentena, antes de chegar na casa das nossas famílias, a gente parou numa propriedade rural lá da família da Giovana, e ficamos 14 dias nós três fazendo a nossa quarentena, porque a gente não sabia se tinha pegado Covid, era muito no começo. Fizemos aquela quarentena que deveria fazer todas as vezes quando você se desloca, né? Ninguém usa nem máscara, quanto mais fazer quarentena de 14 dias. Então, assim, a gente fez essa quarentena e naquele momento eu falei assim, eu peguei pelo chifre um projeto chamado Festival Fica em Casa BR, mesmo sem saber nada de live stream e nada. E eu trabalhei, tipo, 10, 12 horas por dia na fazenda lá, no computador, tentando encontrar essas redes e fazendo estudos para entender essa transmissão de como fazer, e me coloquei à frente de um grupo de 300 produtores para ser o porta-voz da história, porque eu falei assim, eu preciso me posicionar para poder ocupar uma janela de mercado que vai abrir. Porque a galera falou, há um ano atrás, a galera falava que tinha especialista em live streaming de música. E tem um ano que eu estou trabalhando com isso e não existe especialista em live streaming de música até hoje, entendeu? É uma profissão que não está desenvolvida ainda, não no nível que a gente precisa de entregar, não no nível que é cobrado com broadcast de televisão, igual a gente fez um show do Crioula agora em realidade estendida. São centenas de profissionais dos melhores do Brasil trabalhando, sendo que deu pau até no último minuto de ir para o ar. A gente vai lançar um documentário agora sobre isso, sobre esse processo, que é muito legal, porque a gente quer mostrar essas coisas. Deu errado o tempo inteiro para dar certo. Então, a gente se meteu a isso. Então, eu acho que talvez as duas grandes aprendizados que a gente tem, fora a empatia, a parte humana, de colocar um próximo ao outro, de entender que se um vírus em 2 meses, com todo mundo lutando contra, conseguiu chegar no mundo inteiro e dizimar milhões de pessoas, uma boa ideia, com todo mundo estando a favor, também pode chegar de uma maneira tão eficaz quanto. Depende de como a gente vai entender o mundo de 2022 para frente. Então, assim, isso é uma coisa que eu aprendi, que eu acho que é positiva. Tem dia que eu acho que é uma merda, mas tem dia que eu acho que, na maioria dos dias, eu acho que é positiva. Uma coisa que eu estou fazendo muito é estudar. Estudar, o que eu digo eu me obrigo a ouvir um disco novo todos os dias, uma playlist nova todos os dias, a não perder nenhuma oportunidade de falar e de trocar essa experiência, de aprender com vocês aqui, com o chat, etc. Estudar ferramentas novas de tecnologia que eu não sabia. Não tinha Zoom, não tinha Twitch para música, não tinha Discord, não tinha OBS, não tinha a ferramenta de live streaming no Instagram. Então, assim, essa aceleração tecnológica, tudo que aconteceu, eu acho que é um benefício que a gente vai poder. A gente foi obrigado a avançar tecnologicamente nisso. A gente é obrigado a avançar no estudo. E tem uma outra coisa que aconteceu que eu acho que é positiva, é que provocou algumas rearticulações do ponto de vista político. Então, eu tenho percebido Fórum de Mulheres em Goiânia, Fórum de Mulheres Nacional, a volta das entidades de classe, a Brafim, etc, etc, etc. Mesmo sem ter no interlocutor do governo federal, que devia ser a pessoa que quando a gente teve o governo popular que provocava isso,
que fazia isso, que era o setor, o terceiro setor se organizar. Hoje esse governo de jumentos, idiotas, eles demonizam a articulação do terceiro setor, mas eu acho que mesmo assim tem gente fazendo força para que isso aconteça. Então, assim, estudo, desenvolvimento de tecnologia e uma articulação pública, isso não são coisas importantes. Porque o que eu acho, sinceramente, Sabrina, é que assim, nós temos o Brasil, a produção de cultura e arte no Brasil, ela vai ter um break, assim, uma parada forçada, um stand-by. É lógico que ninguém parou de trabalhar. Eu estou trabalhando 10 horas por dia desde abril do ano passado, para ganhar 1/10 do que eu ganhava antes. E para não realizar as coisas que eu sonho, que é o Bananada. Tem 2 anos que a gente não vai ter Bananada, 2 anos seguidos. Então, assim, eu acho que é importante esse break, porque o que, na minha cabeça, o importante agora é quão preparado você vai estar em janeiro de 2022. Quão pronto, quão estudado, qual o entendimento da sua rede, que tipo de articulação você criou. Porque na hora que voltar a acontecer, não vai dar para respirar. Vai ter um boom, porque tem 2 anos que os novos, que assim, tem gente nova entrando no mercado o tempo inteiro. Tem 2 anos que as pessoas novas não entram no mercado. Então a galera que entrar no mercado em 2020, 2021 e 2022 vai entrar toda em 2022. A tecnologia avançou de uma maneira absurda. Se você não consegue acompanhar ela, se você não está preparada para fazer uma ação de live stream, você não está preparado para o ambiente da cultura de 2022 para frente. Não estou falando que ninguém tem que ser especialista ou que todo o seu conhecimento na área de música ao vivo foi colocado de lado, mas você tem que se preparar para entender esse ambiente, porque senão você está fora do que vai acontecer em 2022. E você tem que estar preparado para lidar com um mundo mais difícil, com menores salários, infelizmente, talvez com uma divisão de renda, eu espero que mais justa, mais disseminada. Então, assim, a gente tem que estar preparado para entender o que vai acontecer em 2022, se a gente quer viver até 2032, 2042 e etc. Então, esse é o lance. Eu acho que essas coisas são positivas. Mas, na real, Sabrina, por mais otimista assim, eu sei que a Sabrina é a rainha do otimismo e da empatia e do bem-querer, e isso é uma coisa que é apaixonante nisso que a gente tem e que vocês conseguem imprimir no Centopeia. A ação que vocês fizeram o ano inteiro na comunidade do centro da cidade é uma coisa muito bonita, muito impressionante, mas o que a gente vive é um momento triste e fúnebre de verdade. A gente não está perto de... Eu tenho muita sorte de estar vivendo com 2 pessoas que eu amo do meu lado o tempo inteiro, da pessoa que eu escolhi para viver com ela o resto da minha vida, perto. Mas assim, eu queria o dia que eu puder pegar um voo, um carro e poder ver minhas filhas. Eu não posso. A minha mãe e meu pai queriam visitar minha sobrinha que nasceu e que vai fazer 1 ano, e eles não encontraram com ela até hoje. Então, assim, trabalhar com música ao vivo, encontrar pessoas, criar essas coisas, abraçar, beijar, estar presente, tomar uma cerveja junto, trocar uma ideia, fazer uma reunião na mesma sala com várias pessoas que você gosta e acredita. Infelizmente, isso não é possível, então não tem jeito de ser feliz. Eu consigo ver coisas positivas, mas eu tô longe de estar feliz na situação que eu tô. E assim, eu tô numa situação de ultra privilégio. E mesmo assim não tô feliz. Até porque eu não consigo ser feliz vendo 1000 pessoas morrendo todo dia e pessoas que a gente gosta e acredita não dando bola para isso. É impossível você ser feliz sem você conseguir desenvolver na plenitude
uma profissão que você estava desenvolvendo e que você achou que estava no auge. Então, assim, o break da pandemia veio no auge da minha profissão. Foi. Então, assim... O mercado todo, né, cultural estava em ascensão. Então, isso é crescendo demais. Isso é uma coisa muito triste. Então, é isso. Assim, então, eu vejo coisas positivas, mas eu acho que a gente vai ter que refletir sobre isso para sempre, porque é um momento muito duro. E a nossa profissão continua demonizada. Assim. É muito triste perceber que eu discordo que tem que voltar à prática da música ao vivo, porque a gente não tem elementos suficientes, pesquisa e estudo suficiente para poder apresentar protocolos de segurança viáveis, entendeu? Mas eu discordo mais ainda porque a gente chegou nesse ponto impedindo que toda essa cadeia deixasse de trabalhar, mas as igrejas estão lotadas, o governo não subsidia a parada por culpa do próprio governo. Então, assim, a lei emergencial não chega para todo mundo, as pessoas são obrigadas a trabalhar e correr risco de vida. Assim. Não tem ninguém que está feliz em trabalhar agora, entendeu? Em trabalhar com o público. Você não vê um atendimento de um garçom ou de um caixa ou de uma coisa de maneira cortês. A pessoa está ali porque aquilo ali é morrer de fome, mas ela sabe que ela está arriscando a vida dela ou de quem ela ama, porque ela já perdeu o pai, a mãe, o tio, o melhor amigo, um colega de banda. Então isso é uma merda. E a gente tem medo todo dia. Tem semanas que a gente fica trancado aqui em casa 4 semanas sem sair para ir no açougue, entendeu? Porque a gente tem medo de encontrar com as pessoas. Isso é uma bosta, entendeu? Eu tenho medo de ver minhas filhas. Tem medo, eu não tenho. Eu pegava avião quase toda semana para viajar com artista, para dar palestra, etc. A última vez que eu peguei avião já fez 1 ano, cara. Não tem coragem, eu não vou entrar no avião, cara. Entendeu? Só se for um caso de vida ou morte. Então, assim, se me oferecerem um trabalho em Salvador, eu não posso ir. Porque não dá para chegar de carro. Isso é muito ruim, entendeu? Então, assim, porque os protocolos que estão apresentados, infelizmente, eles são risco. Tem protocolo que parece seguro? Tem. Você ficar de máscara, etc., é mais seguro, é muito mais seguro. Mas as pessoas tinham que estar todas de máscara, isso não está acontecendo, entendeu? O Centopeia está aberto. E é óbvio, eu concordo que ele esteja aberto. Mas eu tenho certeza que ninguém está 100% seguro de estar aí. E eu tenho certeza que as pessoas não ficam felizes. Tipo assim, se o Grupo Vegas voltar, o Blue Note abriu a casa. Eu visitei as casas de show. Mas eu ia e ficava meia hora. Eu não tomei uma água no ambiente. Eu não comi uma comida dos melhores chefes de São Paulo, entendeu? Eu trabalho na casa que tem a melhor bartender de São Paulo que me ama. Tem 1 ano que eu não vou lá tomar um drink, ela me convida todas as semanas, entendeu? Eu não vou, porque eu tenho medo. Eu tenho medo de ficar doente, eu tenho medo que a Giovana fique doente, eu tenho medo que a Dai fique doente, eu tenho medo que os pais nossos fiquem doentes, que os amigos, que a síndica do meu prédio que vem entregar as coisas aqui em casa fique doente, que o cara que. Então isso é uma merda. Então na verdade, não tem tanta coisa boa assim, mas tem o aprendizado, a tecnologia, a articulação política e você se conhecer melhor como humano são as coisas que a gente vai tirar de lição disso. São as coisas boas que a gente espera poder usufruir dela num futuro próximo. Porque agora a gente não está conseguindo usufruir. É isso. Caralho, foi dar o meu pensamento, né? Não, eu achei que a sua linha de raciocínio foi excelente, assim, em termos de contexto histórico e de posicionamento, e eu acho que assim, mesmo parecendo pessimista, eu consigo perceber coisas muito boas na sua fala. E assim, quando eu falo que a gente precisa ser otimista, não é que a gente precisa desconsiderar ou ignorar tudo que está acontecendo. E eu não acredito nisso, assim. Só que eu também
eu me coloco, né? E para mim também foi muito difícil. Assim, a gente faliu no meio da pandemia, depois de ter aberto um restaurante aqui dentro do Coletivo Centopeia, feito um investimento que é de 2 anos de recurso que a gente veio juntando para poder montar a estrutura. Hoje a gente está aí falido mesmo, mas chorei minhas pitangas, foi muito difícil, está sendo ainda, porque manter o Centopeia aberto diante desse cenário, sem né, disso tudo que você falou aí, sem apoio, sem infraestrutura, sem nenhum tipo de auxílio, é muito complicado. Sim. Né? E assim, realmente um dia, a gente fica assim, né? Um dia de cada vez. O medo que você coloca é realmente um medo latente que eu acho que vai pautar os relacionamentos que a gente vai ter no futuro, assim. Lá no começo da pandemia, eu fiz muitas reflexões a respeito dessa coisa de como que esse distanciamento vai afetar emocionalmente as pessoas, assim. Se hoje a gente já tem um grau muito grande de pessoas com depressão, já tem, né, assim, antes da pandemia, isso já vinha crescendo, daqui para frente, eu acho que o impacto na saúde mental das pessoas vai ser realmente considerável. Sim. Mas eu acho... Tá, pode falar. Só uma coisa. E é importante perceber o tanto que a cultura e a arte fazem parte desse alívio, dessa ação quase que terapêutica, medicinal, assim. A gente precisa ler, a gente precisa ouvir música, a gente precisa ver filme, a gente precisa entender as possibilidades de misturar um ingrediente e ficar mais gostoso, para que a gente tenha poucos prazeres na vida, que não venha só de uma cápsula de um ansiolítico, entendeu? Ou de um dia inteiro consumindo álcool até você apagar para poder... Se anestesiar do mundo, né? Exato. Então, assim, inclusive a gente precisa aprender a lidar com isso, assim, de como a gente vai lidar com essas coisas, como que a gente pode usar a medicina, a arte, a cultura, os psicodélicos, para poder ter um bem-estar no momento de distanciamento. Então, isso é uma coisa que a gente também está lidando nessa... Eu acho que é por aí, assim. Eu tenho certeza que o mundo não vai ter um novo normal, não vai ser normal, vai ser uma coisa diferente. Vai ser diferente de tudo que a gente viveu até agora. A gente tá começando um outro lugar aí, que a gente não sabe o que vai ser. Quando você coloca aqui como que vai ser esse mercado e quem vão ser esses profissionais que vão entrar no mercado em janeiro de 2022, a gente não consegue nem conceber o que vai ser esse dia, né? Assim, porque vai estar tudo tão diferente do que a gente está vivendo hoje, porque em um ano, quantas coisas mudaram? Sim. Né? Assim, quanto que a gente foi impactado? Agora, uma coisa é certa, a gente tem que tentar estar o mais preparado e o mais saudável possível. Claro que dentro dos limites do espaço-tempo, das condições financeiras e etc. Mas a gente tem que tentar se preparar para ver como é que vai ser, porque a vida não acabou, entendeu? Não. E aí, isso na sua fala foi o que eu achei uma coisa muito, muito bacana, numa perspectiva boa, assim, porque tem uma luz no final do túnel. Você falou de todo o cenário, você contextualizou, a Fê também contextualizou isso, mas quando ela vai e fala que ela está fazendo um trabalho diferente do que ela estava fazendo antes, que era um trabalho que não é uma área que ela domina muito, mas que ela está se organizando e está movimentando para estar e ocupar isso, esse lugar de movimento, ele é importante, né? Para que a gente chegue em janeiro de 2022 capacitado para ocupar os nossos espaços. Esse lugar de aprender, de experimentar, de poder errar, de poder fazer coisas diferentes daquilo que a gente conhecia, isso eu acredito que é a nova expertise desse profissional, né, nesse futuro, porque ele vai ter que lidar com circunstâncias que a gente nunca imaginou que a gente ia viver, mas que a gente está vivendo hoje. Né? E aí a gente vai fazer como isso tudo?
E com isso, com essas ferramentas que você falou, com a empatia, estudando, entendendo, experimentando e fazendo articulações. Essas articulações que a gente está fazendo aqui. E não é só essa articulação com o poder público, são essas articulações que a gente faz interpessoais mesmo, porque é aqui que a gente constrói as coisas. E aí, no meio da sua fala, eu me peguei muito lembrando assim, do início do Centopeia, porque lá atrás, quando a gente quis montar o Centopeia, a gente tinha uma coisa assim, que as pessoas não acreditavam na gente, a gente achava que ia dar tudo errado, e que a gente era meio maluco e tal. E aí a gente procurou auxílio e buscamos várias vezes assim, possibilidades de a gente conseguir recursos para a gente se tornar um lugar sustentável a partir de ou incentivos fiscais, ou financiamentos, ou uma série de outras coisas, e a gente não conseguiu encontrar isso. E aí a gente precisou descobrir como fazer isso de forma autônoma, né? Então, e aí nessa sua fala, e me lembrando disso, eu percebo que hoje a gente está desassistido mesmo, né? Mas né, do governo, desse aparato, que são pessoas que, teoricamente, deveriam estar olhando para isso tudo que está acontecendo e zelando e cuidando. É para isso que eles estão lá, por isso que, né, assim, teoricamente seria, né, no mundo ideal, mas que isso não acontece. Mas aí, eu também, como eu não aceitei esse lugar lá atrás, eu também não aceito que isso aconteça agora. Então, assim, eu não vou ter essa ajuda aqui, então eu vou criar meu caminho aqui. Eu vou fazer de outro jeito, eu vou descobrir aqui um jeito de fazer, vou levar uns tapas na cara, vou chorar, vou cair, talvez eu fale de novo, né? Assim, vou falir outra empresa, pode ser, pode não ser, mas são esses riscos que a gente está correndo aí o tempo todo. Normal, Sabrina. Não é? Isso é normal do jogo. Já era antes, né? Já era antes. Agora, pelo menos, a gente tem uma desculpa, assim, uma desculpa maior, assim, né, do contexto social. Mas a gente já corria esses riscos, né? Essas mudanças já aconteciam, né? Quando a gente teve a crise financeira e imobiliária que aconteceu, a gente também foi impactado diretamente por ela, não de uma forma tão direta quanto a pandemia, mas impactou financeiramente, né? E a gente conseguiu superar. Então, eu acredito que agora que a gente está no olho do furacão, talvez a gente não consiga perceber essas oportunidades, esses lugares que a gente possa ir encontrando e ocupando, mas eles vão aparecer porque o movimento ele leva a gente para esse lugar. E o que eu percebo de incrível em vocês é isso, assim, vocês mesmo diante disso tudo que vocês narraram aqui para mim, de todas essas dificuldades, de todas essas tristezas que a gente vive, vocês continuam em movimento. Então, né, o movimento, ele é muito isso, ele é um movimento de aprendizado, ele é um movimento de às vezes, dar um passo e dar dois para trás, entender aonde que a gente está e continuar caminhando ali, né? E aí, esse movimento e essa consciência desse movimento é uma coisa que eu estou trazendo muito para mim nesse ano, né? Assim, quando a gente começou esse ano, eu falei assim, a gente não pode parar, assim, por mais difícil que seja. E aí, quando vocês falam assim, eu estou trabalhando muito mais agora do que quando eu estava trabalhando antes da pandemia, porque é exaustivo trabalhar em casa, né? É uma realidade que a gente não conhecia, e é difícil mesmo, porque a gente às vezes trabalha mais. É muito melhor trabalhar no Centopeia. Não é? É verdade. Também acho. Todo mundo esperado. Né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco assim sobre qual que é esse movimento que vocês se encontram nesse ano de 2021, assim, o que vocês estão imaginando e traçando e quais vão ser as loucuras que estão aí nessas cabecinhas de vocês para esse ano. Então, é tanta loucura que eu não sei nem como é que eu vou elencar isso. Bom, primeiro eu vou falar de um desejo maior de tudo, que era a realização de uma edição do Bananada, imediatamente assim que tudo terminasse, porque ele sim ele ia preencher muitos lugarzinhos assim, muito especiais, de encontro, enfim, de toda essa realização que o Bananada traz, né, para as pessoas, não só para a gente que faz, que é o que nos alimenta, é o que o público recebe e é essa troca.
Eu penso muito nisso, sabe? Eu posso falar sobre isso depois. Sobre isso. Tá bom, por favor. O Bananada, ele traz essa troca que nos alimenta demais, né, por muito tempo. E aí eu fico pensando, como será, né? Como será? Mas, enfim. Na verdade, eu não tenho... os meus planos não estão muito concretos, porque eu estou experimentando possibilidades o tempo todo. O tempo que eu consigo estar bem, que nem sempre a gente está, eu estou tentando o tempo todo pensar o que fazer. Por exemplo, eu comecei a planejar muitas coisas. Eu falei, quando a gente está nativa na produção, você fala assim, porra, podia tanto ter mandado projeto para aquele cara, aquele show, aquele case, sei lá o quê. A gente, às vezes, passa aqueles contatos que é legal você ir lá retomar e tal. Aí eu comecei a entrar numa de fazer isso, falei, mas, gente, eu vou retomar um contato para que programação, se não está rolando nada? Eu dei uma pirada. Mas comecei a fazer certos contatos nesse sentido, contatos que antes passava batido também, por conta da dinâmica do próprio trabalho, e pensar com essas pessoas, porque quando você liga, a gente que lidar com muita gente no Brasil todo, você fala assim, você está tentando também, será que lá está rolando alguma coisa agora, de forma virtual, vem de um show, é uma live, nem isso está rolando em muitos lugares. Não tá, essa coisa, as lives não está sustentando ninguém, a não ser as grandes produções, e olhe lá, porque muitos artistas que tinham a equipe fodida, né, que mantinha muita gente, todo mundo desempregado. Então, quer dizer, isso não é porque tem a live não supriu nada, ela supriu um primeiro momento, acho que muito mais de forma emocional, muito mais para o público enquanto saúde mental do que para a nossa sustentabilidade, né, para a nossa sobrevivência. Sim. Então é isso, eu não tenho hoje um projeto específico, eu estou tentando o tempo todo pensar, e eu sou muito do coletivo, né? Eu sou muito das parcerias, então eu tento toda hora estar conversando com o outro, até para a gente afogar as mágoas, sabe? Trocar uma ideia, às vezes você está mal, vem lá um outro te puxa, você vai lá e puxa o outro, tentando essas questões, porque é muito difícil também você pensar assim, a gente pode planejar 1000 coisas, ideias geniais, como a gente fez uma vida inteira, só que é pós. O quadro que se apresenta para a gente hoje, o cenário de hoje, essas ideias a gente não consegue realizar. Então, é muito louco, é muito louco. Então, o que realizar agora também é difícil. Mas, então, assim, eu estou o tempo todo nessa expectativa, tentando fazer esse tipo de parceria, pensando, por exemplo, tentando escrever mais projetos, coisas que antes eu não tinha esse tempo, por exemplo, criar essas parcerias para um pós, mas ao mesmo tempo vivendo esse caos, esse horror, esse desespero por sobreviver. Então, assim, aquela coisa que eu falo que é um dia de cada vez, eu nunca tive tão consciente disso, sabe? Na minha vida, assim. Um dia, esse medo que o Fabrício fala, ele é o tempo todo na gente, né? O tempo todo. Eu demorei demais para dar a primeira saída, e porque também se fez urgente. Enfim, eu acho que é isso. Existem ideias, existem possibilidades, mas dentro do nosso cenário, dentro da cultura em si, eu não vejo. Qual é a minha expectativa? O que eu estou hoje? Se perguntasse, Fernanda, o que você está projetando? Na verdade, eu nunca estive tão dentro de lutar por políticas públicas, a princípio, no estado de Goiás. Eu nunca estive tão à frente como eu estou agora. Eu sempre estive na luta, ali e tal, mas existia, a cada momento é um grupo específico também, porque as pessoas cansam, né? Elas se frustram, elas se decepcionam, elas mandam tudo a puta que pariu, aí vem outro grupo com mais gás. Sei muito bem disso. Vários desses e faz. Então, assim, eu estou vivendo para isso nos últimos tempos, e a gente trabalha pra caralho, entendeu? Para criar documentos, tecnicamente. A gente ontem teve uma reunião, por exemplo, com o secretário de Cultura, onde esse grupo entende muito mais tecnicamente do que os próprios funcionários da secretaria, do próprio governo. Sobretudo de relatos e dados de 20 anos para cá, sobre os mecanismos, sobre os espaços sucateados, abandonados, todas as problemáticas que vocês sabem. A gente está aí na luta tentando, porque assim... Aí as pessoas, a Lei Aldir Blanc, tem 1 ano de pandemia. Eu entrei com um projeto, por exemplo, que eu não ganhei meu recurso até agora por erro dessa secretaria. Então, que emergencial que é esse? Muita gente já passou fome, porque está lá no interior do interior, que nem internet tinha para fazer seu projeto, se lascou. Então, assim, isso é uma lei nacional, foi importante, federal, beleza. Só que ela não chegou ainda, como ela deveria ter chegado. E o Estado deveria sim ter criado um outro mecanismo, um outro edital de apoio, até que isso tudo acabasse.
inclusive, Sá, para zelar, cuidar do que você acabou de falar, que é dessa rede, que é dessa cadeia gigantesca, porque as pessoas veem muito o artista, às vezes o produtor, mas sempre está lá na cabeça o artista. Tem muita gente por trás disso. Tem pipoqueiro, tem cara que vende a latinha na porta do show, tem uma cadeia gigante, que às vezes até a gente perde um pouco a noção disso, de quantas pessoas a gente emprega num bananada da vida. Não, quando você vai lá impacto gigantesco. É muita, mas é muita. E o governo não se atentou para isso. Aliás, ele nunca se atentou, né, para a cultura. Agora, então, eu me vejo hoje, qual é o seu projeto? Não é nem um projeto de vida, não. Mas, por exemplo, a minha luta hoje, principalmente com um grupo que está muito à frente disso, que representa várias outras pessoas que estão nesses fóruns, Fórum Goiano de Mulheres da Cultura, Fórum Permanente que tem há anos. Já existe uma outra frente agora, que é a frente da defesa das artes em Goiás, que é mais uma galera das artes visuais. É isso, a gente está trabalhando diariamente para isso, para lutar por políticas públicas. Porque quando muda a gestão, que vem um bando de canalha acabar com a sua área, ou você vivencia uma pandemia, se você tem política pública, ninguém estava passando fome desse jeito na nossa área. As coisas estavam funcionando, sim. Então, assim, por incrível que pareça, eu continuo sem ter salário, porque ninguém me paga para fazer isso, nem eu, nem esse grupo. Só que se a gente não quiser, e eu falo a gente, são muitas pessoas, tá? Não quero ser a dona de nada aqui, não. Eu sou membro desses coletivos e várias pessoas que dão show quando você vai numa reunião. Dão show, entendeu? Como o Fabrício deu show milhões de vezes em relação a isso, como fez parte já de governo, tentando mudar o quadro. Então, quer dizer, estaria tudo mais tranquilo. Pelo menos a gente estaria respirando se existisse política pública. E eu vou falar muito no âmbito aqui, porque sei que a gente está falando com o Brasil. E a Fernanda travou. Mas Travou. ela já volta. Já. E aí, Fabrício, e você, então? Conta para mim. O que é que você está pensando em... Voltou. Nós trabalhamos com o Brasil, mas a gente está vivendo mais próximo. Se existisse política pública, Fernanda, você travou. Tá me ouvindo? Caiu. Voltou. Voltou, Fer? Abre o seu microfone. Voltei, tá me ouvindo? Agora sim. Não sei se eu consegui explicar um pouquinho. Não, você foi muito bem. Eu acho que é isso. É importantíssimo o trabalho de articulação de política cultural. Eu também dediquei parte da minha vida a isso aí. Fui superintendente estadual, fui conselheiro municipal, fui presidente de entidade de classe. Eu sei o trabalho que dá isso. E pelo menos 2 ou 3 horas do meu dia, no último ano, eu também me dedico a isso. Rearticulando as coisas com a Mídia Ninja, com a Abrafim, com a Associação de Produtores aqui em São Paulo, no Brasil, aí em Goiânia. Eu também participo dos fóruns o tempo inteiro. Sou uma figura mais desgastada aí, porque como eu já tive na gestão pública, isso desgasta muita gente e eu perco a paciência também, porque você não vê as coisas andando do jeito que devia andar, mas eu acho que a força que essa turma, principalmente que as mulheres estão trazendo para esse debate aí, é interessantíssimo e pode ser transformadora. Eu estou trabalhando nesse ponto de vista, mas não é meu plano para 2021, não, Sá. Eu trabalhei muito tempo produzindo conteúdo, discos, coletâneas, filmes, EPs, etc. Produção de conteúdo, só que a maioria do tempo eu me dediquei à produção de música ao vivo, né? Inclusive, quando eu estava num selo que era Monstro, os meus outros sócios cuidavam mais da parte de logística de disco, etc., e eu era o cara que estava à frente da realização dos eventos em si, dos festivais,
Até porque eu estava no palco, eu tinha banda, tocava o tempo inteiro. Mas realizar e produzir conteúdos é uma coisa que eu adoro fazer. E com a Twitch eu tive a oportunidade de dar assessoria e etc. para alguns projetos de conteúdo. Então, o canal do Marcelo D2, por exemplo, fez um disco e eu participei de alguma forma disso. Essa live do Criolo, a gente está fazendo um filme com o Pedro Marguerito, que trabalhou com Bananada com a gente várias vezes. Um documentário, um making-of maravilhoso, Colinda, a prova do filme acabou de ir para ser aprovada com a Twitch hoje, super bonita, que a gente se envolveu de perto. A gente fez as lives, o Bana Live, né, que é uma ação que a gente fez o ano inteiro, muito com o Manga e a Giovana fazendo essa ação, mas a gente apresentando, discutindo, estudando, isso é uma coisa que... Então, muito provavelmente, eu devo me dedicar à produção de conteúdo desses artistas. E aí não é só o live streaming, mas ação para marca, ação on demand, venda de conteúdo. Isso é uma coisa que está no meu horizonte. E aí, para falar do Bananada também, que eu acho que é uma coisa que a gente quando se encontra, tem que falar, porque nós três aqui estamos no time principal da produção do Bananada, e eu não preciso explicar para vocês isso, mas assim, é muito difícil fazer uma ação do tamanho do Bananada, com a representatividade que tem, com a pungência que tem, e com histórico, o Bananada também é uma ação à beira da falência, se não falida, entendeu? Se a gente não conseguir realizar ele a próxima vez fisicamente, com um suporte financeiro adequado, com o interesse público do Estado, eu já estou conversando com gestores do Estado aí, pode ser que o Bananada fisicamente não aconteça mais. Então, também, a gente está trabalhando em algumas articulações para que ele aconteça de maneira sequenciada virtualmente. Então, uma série de programas, uma série de TV, uma série de live stream. Eu estou negociando com algumas marcas e com algumas coisas para isso. Claro que eu não vou conseguir movimentar 980 pessoas igual a gente faz todo ano. A Sabrina e a Fernanda sabem melhor do que ninguém que se a gente não se juntar durante 6 meses no espaço físico para a gente poder realizar o Bananada, ele é impossível de ser realizado. E o Bananada não pode... Nenhum evento que tem uma semana de programação aberta ao público pode ser realizado em Goiás depois do mês de agosto. Ainda mais o Bananada, que depende essencialmente de venda de bebida e de ingresso para poder pagar suas contas. Então, assim, se eu preciso de 6 meses para produzir ele, e o meu limite de fazer ele em 2021 é em agosto, eu estou há 15 dias que, se não aparecer uma cura para a Covid, e o Bananada não vai acontecer com a população parcialmente vacinada, o Bananada físico só vai acontecer com a imunização completa dos brasileiros. Assim, se a gente tiver que escolher, fazer a testagem, apresentar uma carteirinha de vacinação e a pessoa, por meio financeiro, etc., não conseguir fazer isso, o Bananada não vai acontecer. Entendeu? Então, assim, fisicamente. E o Bananada não parou de acontecer hora nenhuma. Aqui nós estamos fazendo Bananada agora. Esse debate aqui faz parte do Bananada estar vivo, entendeu? E de estar agindo. Então, assim, o meu plano é conseguir recurso para que eu, a Giovana e a Dai, que são as prioridades daqui, que é a minha família próxima e é o meu, consigamos passar a pandemia realizando conteúdos
artísticos, culturais e para marcas. Então, um disco, um show, uma ação de marca, um live streaming, a gente vai amontoando uma aula. Eu estou dando aula para caralho. Então, assim, esses são meus planos. O meu sonho é voltar a ver uma pessoa pulando do palco, do público no palco, em cima de outras pessoas. Entendeu? Eu só vou. Só vai estar bom para mim quando o palco puder ser invadido pela plateia e o artista descer nos braços da plateia. Se isso não puder acontecer, não vai ter bananada. Entendeu? Então, assim. Então pode ser que a gente nunca mais tenha. E aí a gente não pode fazer. Quer dizer, não tenha da maneira que ele aconteceu antes. Então, que é o que as pessoas têm saudade, entendeu? As pessoas não têm saudade de ver um show sentado, num lugar isolado. Tem saudade também, eu tenho saudade até de turbulência de avião. Mas a pessoa tem saudade de olhar aquele cara apaixonar, cantar uma música bonita, ele olhar para a pessoa, ele oferecer uma cerveja, ver o show e beijar a pessoa que está do lado na boca. É isso que a pessoa tem saudade. Entendeu? É esse tipo de emoção que as pessoas estão. É o contato, né? A conexão. O contato. O que esses grandes eventos proporcionam é essa conexão. É uma zona de contaminação mesmo. A gente já falava que o Bananada é uma zona temporária de contaminação, e agora está muito claro que é uma zona temporária de contaminação mesmo, e não é só contaminação de ideias, entendeu? E assim. Beijo na boca. E sapinho, herpes e DST das mais variadas, e gripes, e coriza. Então, essas coisas acontecem nos eventos físicos. Que dá, não dá? Então, essas coisas precisam de acontecer, porque senão o evento não faz sentido. Senão é filme. Entendeu? Uhum. Senão não é show. Não é show, é filme. Filme é outra coisa. Filme é emocionante. Toda hora que a Giovana sai do quarto chorando, eu vi uma série, tô chorando. Eu também, eu vejo desenho animado e choro de emoção, muitas vezes, entendeu? Emociona os filmes, mas assim, é outra coisa, entendeu? Eu quero estar junto com as pessoas, eu quero entrar de mão dada com as minhas filhas no show e colocá-las no meu pescoço e limpar a remela, o catarro dela na minha camisa e depois pegar uma cerveja. É isso aí, cara. Se não puder fazer isso, não tem por que fazer show. Concordo. Entendeu? Então, assim, já que a gente esperou isso tudo, eu acho que nós temos que esperar mais para que as pessoas vivam. Entendeu? Essa é a prioridade sempre. É preciso que as pessoas tenham saudade. É muito egoísmo nosso. Claro, a gente precisa trabalhar. O bar tem que funcionar. Se o Cine Joia voltar a funcionar amanhã, eu vou trabalhar amanhã de máscara, luva, EPI completa, bisnaga de gel. Eu preciso também. E eu quero. Mas eu só vou ser feliz completamente quando as pessoas puderem. Quando é isso? Quando o Morango puder subir na grade da luz e pular lá de cima e correr o risco de quebrar o braço e não pegar a Covid, tá valendo. Entendeu? Se não, gente, não tô feliz, não é isso que eu quero. Eu gosto da experiência. Gente, eu tenho mais duas perguntas. Uma a pergunta que vem dessa sua fala, Fabrício, que me deixou muito curiosa, que a gente está falando sobre essa coisa dos festivais, e tem alguns festivais que aconteceram online, em formato um pouco diferente do que o Bananada fez, né? Assim, festivais que as pessoas pagaram ingressos, elas acessaram conteúdos exclusivos. Você acompanhou algum desses festivais acontecendo? Como que você achou que foi a realização? Eu acompanhei dezenas deles, de suporte, comprei ingresso para ver, entendeu? Comprei ingresso de show, comprei ingresso da turnê do The Hives, pedi ingresso para participei dessa em São Paulo e de outros festivais. Fiquei
maravilhado com a ação que o Hack Beat fez, que o Coquetel Molotov fez, que o Koala fez, que o Tomorrowland fez fora do Brasil. E assim, eu acho que é possível, que as pessoas podem assinar canais. Essa ação que a Twitch faz permanente de assinatura. Os DJ sets, que para mim é a rádio, entendeu? Eu acordo de manhã e entro num canal de discotecagem da Twitch e é meu jeito de escutar rádio. Então eu vejo o baile do Ganja, eu assino o canal do Ganja Man da Twitch, eu assino o canal do Criolo, eu assino o canal da Lab Fantasma, eu assino o Disney Plus para as minhas filhas, a gente tem Netflix, Amazon Premium, etc. Então, assim, eu acredito que é possível troca de recursos e monetizar essas coisas, e eu acho que o ambiente dos conteúdos de festivais tem coisa bonita pra caramba sendo isso. O que acontece é que está muito banalizado e que as pessoas não têm uma cultura de pagar. E que as marcas também, que são uma grande parte delas, são bem filhas da puta, e os governos também são bem filhas da puta, estão dando. Eu tô falando filha da puta, você bota um pi aí, porque eu não sei a idade das pessoas que estão vendo. Mas são bem canalhas, então, para não dizer filha da puta, já dizendo de novo, não estão preparadas, tem um excesso de oferta. E aí o preço cai muito. E as marcas, como percebem o desespero, e o governo, como percebe o desespero das pessoas, e as pessoas estão desesperadas, achataram os ganhos para baixo, entendeu? Só que nós também estamos acostumados a viver com muito pouco ou quase nada, né? A gente tem a manha de lidar com um precário. Então, assim, quem vive num ambiente de cultura marginal, alternativa, etc., mesmo tendo todos os privilégios que a gente tem, as pagas são pequenas, etc. Então, assim, só que está menos do que pequeno. Entendeu? O trabalho não diminuiu, muito pelo contrário. Exato, continua sendo ridículo, exige uma especialização maior, exige um conhecimento e uma preparação técnica muito mais rápida, que você não tem curso para você aprender a fazer live streaming pago. Entendeu? Bons cursos. Então você tem que fazer da maneira mais igual quando eu comecei a gravar fita cassete, foi eu fazer a primeira transmissão na Twitch que a gente fez. Então a Giovanna e o Manga aprenderam na unha, eu aprendi o OBS na unha também, entendeu? Então, assim, não é uma coisa simples. Mas é o que temos. Né? Então, nessa coisa... Não, foi ótimo. Mas dentro dessa... Porra nenhuma. Não, mas você falou da questão da experiência, essa coisa da assinatura, ela é relevante. E milhões de vezes, vocês do Bananada precisam ter um canal de conteúdo exclusivo e permanente de vocês. Vocês publicam muitas coisas, porque só você tem tanta coisa dentro de você, de conteúdo, que você poderia estar ajudando pessoas, compartilhando isso. Você precisa fazer esse canal. Então, isso é um plano de 2021, entendeu, Sabrina? O ano passado a gente conseguiu fazer isso, a gente fez a ação com a Devassa, que a gente conseguiu, inclusive, dar suporte para 40 pessoas da equipe do Bananada, mínimo, muito menos que as pessoas merecem e precisam, mas eu tenho certeza que foi que ajudou muito. E assim, o nosso plano é que o Bananada vire uma plataforma de conteúdo permanente, é o nosso canal da Twitch, é o Bananada TV, é a TV digital do Bananada. Só que também a gente precisa entender que a expectativa do público que vai ao Bananada não dá para a gente entregar qualquer coisa. Uhum. Então, nós estamos nos preparando, estudando, desenvolvendo, praticando, etc, para que em 2022, ou para que até o final do ano, a gente consiga entregar um conteúdo permanente que vale a pena a gente cobrar uma assinatura para que as pessoas visitem o canal, ou que paguem um ingresso, ou que paguem uma aula exclusiva. A Masterclass que eu dou sobre festivais custa R$250.
meia, custa R$500, entendeu? Porque eu sei que esse preparo que a gente, que essa aula que a gente dá, nesse nível de especificidade, a gente atende todas as expectativas do público que vai lá pagar os R$500. A gente não está preparado para fazer essa entrega ainda, entendeu, Sabrina? Então, por isso que nós estamos pesquisando, porque você conhece a nossa chatice no nível de conteúdo que a gente quer entregar. A nossa, que eu falo, é a nossa mesmo, da Fernanda, da Sabrina, sua, minha, da Giovana, do Manga. A gente não quer fazer as coisas de qualquer jeito. Se eu falo que eu vou fazer uma live assim e vai pôr no canal da Bananada, a Daiane já não vai ficar puta, entendeu? O Manga vai falar, cadê o microfone? Cadê as duas ring lights que a gente já comprou, entendeu? Cadê a cenografia? Onde é que está o negócio? Então, assim, não é uma coisa que você faz de uma hora para outra. Então, a gente está se preparando para isso. O Iron tem muita razão. Até talvez a gente fosse fazer isso em 2025, e a gente já fez o ano passado, mesmo sem saber. Ficou bonito, ficou legal. Ficou ótimo, eu acompanhei. Entendeu? A gente gravou os conteúdos musicais, investiu nisso, alugou uma casa, que é a Casa do Mancha, contratamos o Renatão e a Alejandra, que são do time do Bananada, pagamos todo mundo. Também a gente não quer fazer conteúdo sem pagar as pessoas, entendeu? Sim. Então é isso. Não pagar as pessoas já é um trauma muito grande na minha vida. Então, eu preciso e aí, assim, então, pergunta para encerrar. Você citou várias ferramentas. Eu queria que cada um de vocês citasse 3 ferramentas que vocês não usavam e começaram a usar do ano passado para agora, que são fundamentais para vocês se articularem nesse momento que a gente está vivendo. E falassem também um pouco, não sei se vocês já estão inseridos, no Clubhouse. Então, de ferramenta, como eu não fiz nada, não virei uma poderosa aí, igual o Fabrício nas lives e tudo, tem nada que eu tenha usado agora de inovador. Eu fiz, foi mais pesquisa nas ferramentas que eu já usava, sabe? Mas nada de outro mundo, não. Não conheci novas ferramentas, até porque eu não entrei, né, para esse tipo de trabalho, então não foi necessário. Mas, assim, eu, na verdade, assisti muito mais conteúdo. Eu não usufruí de outras ferramentas, mas eu assisti muito mais coisa. Não tinha esse tempo, por exemplo, que a gente tem agora, de aprendizado, de curso online, de palestra, sei lá. Que for ligado à área, tinha muita coisa bacana acontecendo. Tem, né, ainda. Mas antes, logo no início ali, foi um boom, né? Você tinha, tipo, um monte de coisa na sua cara, você não sabia onde entrar. Boas. Então, acho que é isso. Nada de inovador dentro para minha ferramenta de trabalho, mas usufruir de muita coisa. Acho que é isso. Sem Twitch, sem Zoom, no último ano eu não teria feito quase nada. Então, assim, o Zoom e os seus concorrentes, né, StreamYards, Meet, etc. Mas eu acho que o Zoom é a ferramenta. Discord, que a galera do game usa pra caramba, e na Twitch também. São ferramentas muito interessantes para poder fazer esse tipo de coisa. Sem a Twitch, que eu acho que é a plataforma que vai crescer para o lado da música, não só porque eu estou envolvido diretamente, eu aposto na plataforma, e é uma plataforma que é da Amazon, né? Então, o recurso para desenvolvimento da plataforma é infinito, né? Porque o cara tem dinheiro infinito. Então, eu acredito que que vai se desenvolver para o mercado musical e cultural muito mais. Os humoristas já estão entrando, os chefes de cozinha já estão entrando. Então, é uma coisa... Os palestrantes, os professores, então é uma coisa que são ferramentas muito interessantes. Eu acho que são essas duas as principais que entraram no meu dia a dia. E o Clubhouse, eu tô doido para entrar porque eu sou um falador e é uma ferramenta de falar. Mas eu não sou
apesar de eu usar um MacBook, o meu celular é Android. E a ferramenta ainda não está disponível aos pobres mortais que utilizam Android. Então eu estou vendo a galera conversar, interessado e tal, mas eu perdi o pioneirismo porque a Apple conseguiu dar a volta no Android e vender alguns Apples aí a mais nessa deal com o Clubhouse. Mas daqui a pouco o Clubhouse vai ter no Android, vai ter um Clubhouse genérico, que não é muito diferente de um monte de áudio no Instagram também, ou no WhatsApp. Quer dizer, eu espero que seja, né? Tá muito legal. Por enquanto, eu tenho achado a plataforma elitista. Entendi. Porque ela exclui 70% dos usuários de rede social, porque o Android tem 70% do mercado. Então, eu acho legal, interessante, mas quando começa com essa coisa meio para uns e não é para outros, vocês já sabem a minha opinião sobre isso. Na verdade, eu tinha muito essa visão, mas pesquisando, eu vi uma matéria que eles falam né, assim, na matéria eles estavam colocando que o Clubhouse, como eles começaram, então ainda é uma startup bem pequenininha, eles querem ampliar, mas eles não têm equipe suficiente para poder desenvolver a programação necessária para ampliar. Então, eles estão contratando, porque deu esse boom, principalmente aqui no Brasil, para poder conseguir o quanto antes sair para o Android. Mas o Instagram, quando lançou, também eles falaram de iPhone, né? E também era bem elitista. Mas, assim, isso é uma estratégia de marketing maravilhosa, assim. As pessoas... Toda hora, uma vez a cada 3 horas, eu entro no app do Android para ver se já consigo baixar usar o Clubhouse. Nem sei se eu vou gostar, entendeu? Funcionou. Você vai adorar, você vai ficar lá falando sem fim, Fabrício. Pois é, eu estou bem preocupado com isso, porque uma ferramenta que eu voltei a fazer e que eu não fazia muito, e que eu me obriguei a fazer, uma ferramenta muito nova para mim, é ouvir música e ler discos e revistas, entendeu? Então, assim, eu acordo, faço meu café da manhã e, assim, durante 1 hora eu escuto música nova. Então, assim, o toca-discos é uma ferramenta que voltou muito para minha vida agora que eu não vejo os shows no palco, entendeu? Então, assim, isso é uma pesquisa que tá fazendo. Eu estou tentando me obrigar a ler, uma ferramenta muito maravilhosa que eu aprendi a não trabalhar no final de semana, uma ferramenta maravilhosa que a gente conseguiu desenvolver e que eu não conseguia fazer e que quando voltar aos shows eu não vou conseguir fazer, mas eu tô tendo pelo menos um dia da semana eu não trabalho mesmo. Então isso é uma coisa que mudou para mim e que eu acho que faz bem para mim. Eu acho importante também isso. Concordo. Isso é uma coisa que é boa. Eu preciso organizar meu tempo. Eu ainda não tenho aquele tomate, como é que chama aquele negócio lá? Pomodoro. Sabe? O Pomodoro, ainda não me adaptei à ferramenta do Pomodoro, da Sabrina, que é o sonho da minha vida, é poder me organizar a partir do Pomodoro. Mas eu não conseguia nem ter uma fala se eu usasse Pomodoro, eu já ia cortar minha fala no meio. Eu conheci com o Assá e eu não dei conta ainda de inserir ele na minha vida. Olha, é difícil. O que eu quero inserir na minha vida é um macarrão ao Pomodoro amanhã no almoço. Nossa, maravilhoso. Também quero isso. Gente, foi maravilhoso conversar com vocês. Eu queria ficar aqui batendo papo assim horas e horas com vocês. Isso é bom, né, Sá? Não é? A gente precisa marcar informalmente para a gente poder conversar, para a gente poder ficar pelo menos um pouquinho mais pertinho, né? Porque a gente se fala só quando a gente tem um trabalho, uma necessidade. Eu acho que a gente tem que promover esses encontros mais vezes.
Eu deixo aqui para a gente poder fazer isso. O ambiente coletivo do Centopeia faz muita falta na nossa vida, Sabrina. É uma coisa que a gente sempre fala aqui em casa, eu e a Dai e a Gi também, né, que é a nossa terceira moradora aqui desde a época desse 1 ano para cá. É uma coisa que faz muita falta, o ambiente maternal, coletivo, feminino, criativo que o Centopeia trouxe para a vida da gente. Então, obrigado pela oportunidade, obrigado por tudo, parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem aí, que deixa a gente cheio de orgulho de fazer parte dele. Obrigado. Que bom, que feliz. Muito, muito, muito obrigado. Eu, assim, realmente tenho muita admiração por vocês dois. Quando eu crescer, eu quero ser igual a vocês, com toda certeza. E, assim, muito obrigada por vocês toparem ter esse papo e começarem aqui esse projeto aqui junto com Problemas. Eu acho que é necessário a gente falar, é necessário a gente tomar consciência, até para a gente poder tomar decisões a respeito disso tudo, né? Decisões de ficar em segurança, decisão de cuidar das pessoas que a gente gosta, decisão de pensar nos protocolos, enfim, são decisões que a gente vai tomando a partir desses reconhecimentos do lugar que a gente está. Então, muito obrigada por tudo, aprendi demais, sempre aprendo, sempre, muito com vocês. Eu quero agradecer rapidinho, dizer que esse é um dos momentos que faz a gente sentir de novo a nossa essência e dar aquele gás de que tudo é possível. A gente se movimenta quando a gente se encontra, né? De forma muito intensa. Então, é daqueles momentos especiais dentro desse caos que a gente está vivendo, de retomar, de esperança mesmo, de seguir com o que a gente gosta, com o que a gente sabe fazer. E é isso, dizer que eu amo você, que eu te admiro demais e que esse curso, essa escola é um sucesso e assim que a pandemia acabar, ele vai ganhar muita estrada, você pode ter certeza que vai ser uma trajetória linda. Fabrício, te admiro, sinto sua falta, movimentando tudo isso em nós o tempo todo. Mandar um beijo enorme para essas meninas lindas, porretas aí que estão com você. Saudade de todo mundo e que a gente esteja mais perto, o mais rápido possível. De verdade, se jogando no público, no palco, para a plateia, de qualquer jeito. Pendurando em cabo, o que for. Mas que a gente esteja junto. Um Obrigadão. beijo. Foi ótimo. Bom ver você, Fê. É isso. Eu estou sempre à disposição para vocês. O que vocês precisarem, pode sempre contar comigo. Vamos lá, Sam. A gente está sempre precisando e te ligando. Pode ligar. Muitas vezes. Eu gosto quando vocês me ligam mesmo. Porque aí me coloca também aqui no movimento. Tá bom, então. Obrigado. Um beijo enorme. Beijo nas meninas. Até mais. Vou dar beijo, sim. Até mais.